falar agora sobre as deficiências de nutrientes. Minha pergunta é, doutor, por que nossas crianças sofrem tanto da falta de nutriente e vitamina? O que está acontecendo com os corpos delas? Há algumas coisas. Primeiro, o que eles estão colocando dentro do corpo? Eu posso usar meu filho como exemplo aqui. Ele só estava comendo biscoito de chocolate, batatinha frita, cereal com açúcar e bacon. E alguns litros de leite todo dia. Só essas 5 coisas. A gente não conseguia fazer ele comer mais nada. Então, qualquer coisa que tivesse um valor nutritivo, além de calorias, a gente tem muitas calorias nesses 5 aqui, mas nada nutritivo. A medicina moderna se baseia muito no estudo das vitaminas. Por exemplo, a gente ficou sabendo que os marinheiros que não consumiam vitamina C tinham escorbuto. Talvez você tenha ouvido falar dos piratas com escorbuto. Essas duas palavras, né, juntas, piratas e escorbuto. Escorbuto é uma doença que você tem quando você não consegue obter vitamina C. Nós não produzimos vitamina C. E a única forma de obtê-la, a maioria das pessoas pensa em produtos cítricos, né? Mas se você não gosta de produtos cítricos, aí você não vai obter vitamina C. E aí você pode adicionar mais um diagnóstico no final do nome do seu filho, escorbuto, ou alguns outros nomes também que essa doença é chamada. Então, qualquer que seja, a gente sabe muita coisa já sobre essas doenças. Quando eu tenho uma criança, né, como eu disse, todas elas são únicas. Bem, uma criança que come de tudo, né, vegetais, frutas, carne. Então eu não tenho que me preocupar com deficiências nutritivas. Agora, se eu tenho uma criança que só come 4 coisas, e elas são coisas crocantes, salgadas, gordurosas, quer dizer, bolachas, batatinhas e água, aí é uma criança com a qual eu vou ter que me preocupar. E outra coisa também é que os nossos filhos não comem muito peixe, não comem salmão fresco. E é claro que a gente não vai querer comer aqueles peixes de criadouros, que são horríveis. Você nem vai querer saber o que é que aqueles peixes de criadouro comem. Então, aí a gente pensa, onde é que você vai conseguir o seu ômega? Você tem uma criança que come muito abacate, como guacamole, ou abacate fatiado, por exemplo, ou abacate esmagado. A mãe cozinha em óleo de oliva, ou então óleo de coco. É o tipo de criança que a gente não vai ter que se preocupar muito, mas tem crianças diferentes. E aí eu tenho que dar óleo de peixe para elas. Isso também pode ajudar a linguagem a propósito. Também ajuda a pele, o cabelo. Então, voltando aqui ao básico, a gente tem que garantir que eles estão tendo uma boa dieta multivitamínica para as crianças que não estão indo muito bem, que estejam recebendo vitamina D e também tem uma fonte de cálcio, já que a gente tirou todos os laticínios, e também os óleos ômega. Então, isso aí é o principal. Óleos ômega, vitamina D, cálcio e multivitaminas. E todo o resto que eu uso agora é por um motivo. Isso é o que eu uso para a linguagem. Essa outra coisa é para focar a atenção. E aqui, para a hiperatividade. E outra coisa para a digestão. Porque eu vejo que às vezes nas fezes deles tem comida que não foi digerida. Então a gente tem que trabalhar aí na digestão. E todo o resto tem alguma coisa que funciona ou não faz nada, e também, um ponto importante, piora a situação. Eu já vi crianças que tomaram vitamina C e pioraram, ou óleos ômega, que piorou a situação. Então você tem que fazer um ajuste, né? Fazer uns testes. É o teste do polegar. Melhor, mesma coisa, quer dizer, não mudou nada, ou até piorou. Então não dê essa coisa de novo. Esse é o teste do polegar. E são as crianças que me ensinam. Eu me torno o estudante. Elas se tornam minhas professoras. Elas me ensinam do que precisam e não o contrário. Sim, entendo. E existe algum exame específico que normalmente deveria ser feito para verificar essas deficiências antes de dar os suplementos? Não dá para fazer, mas eu consigo ver pelas dietas. Eu já estou fazendo isso há bastante tempo. Olha aqui meus cabelos brancos. E até nem tenho mais muito cabelo. Tem muita coisa que eu consigo ver, eu sei já o que é que os testes vão dizer. Eu não preciso deles. Por exemplo, digamos que a criança tem um movimento intestinal por semana. Eu falei disso hoje mais cedo. Um movimento intestinal por semana. Será que eu tenho que fazer um exame para ver que está cheio de fezes ali dentro? Claro que não. Eu sei que ali dentro está cheio de fezes. Eu posso fazer um exame físico ali, verificar que realmente a barriga dele está inchada e eu vejo que ali tem muitas fezes, né? Então, tem alguns testes que eu não preciso fazer. Então, se você chega para mim e diz, meu filho só come 4 ou 5 coisas, eu não preciso gastar dinheiro, fazer um exame de sangue, furar a criança no braço,
para saber se está com deficiências? Eu sei que está, então eu vou adiante e trazer esses níveis para cima. Tem testes que a gente pode fazer? Com certeza. Tem muitos laboratórios aí que vão colocar como um aspirador de pó dentro da sua carteira para sugar o dinheiro e mostrar esses gráficos bem bonitos com os níveis de selênio alterados. Mas tem alguns testes que realmente eu faço. Teste de vitamina D para todo mundo e várias vezes. Também o nível de ferro, chamado ferritina. Toda criança que entra aqui faz. Se eu estou preocupado com a linguagem, eu faço um teste de carnitina, que é um aminoácido. Eu posso continuar minha lista aqui. Por exemplo, crianças com colesterol baixo. A gente tem crianças com colesterol alto, mas também outras com colesterol baixo. Então eu faço um estudo do colesterol nas crianças. Se tem crianças que eu suspeito que estão com inflamação, aí eu faço um teste de proteína C reativa, que é o PCR, onde eu vejo se há marcadores inflamatórios. Faço um hemograma, que é chamado de CBC, e também um perfil metabólico básico das funções do fígado e dos rins, e também os sais, para ver se a gente consegue algumas pistas daí. E também vejo o histórico familiar. Eu vou usar até uns exemplos de hoje, porque eu recebi muitos pacientes aqui hoje, onde tem problemas de metilação, por exemplo. Na família tem pessoas que são bipolares, ou esquizofrênicas, depressivas, casos de suicídio, alcoolismo, autismo, déficit de atenção e, acredite ou não, até prisão de ventre. Essas 8 coisas pertencem a um grupo que chamamos de padrões aberrantes de metilação, que respondem muito bem às injeções de B12. E nesse caso, estamos falando da linguagem. E aí eu trabalho na linguagem, baseado no que eu estou ouvindo da família. E se for o histórico de ambos os lados da família, aí eu olho para as pessoas e me pergunto, por que vocês se casaram para ter filhos? Prestem atenção no histórico familiar da próxima vez. Estou brincando, pessoal. Tenho que tomar cuidado aqui com o meu senso de humor, porque às vezes posso ferir as pessoas. Então me perdoem. Tá ótimo. É um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo para entender. Sim. E existe algum protocolo ou uma lista para os pais poderem seguir, claro, depois de irmos a um médico, fazer a avaliação? Por exemplo, se os pais não podem ir ao médico, ou não tem como, condição. Sim, a gente tem essa lista de verificação. Certo. É mais ou menos assim. Bem, você não tem os recursos ou até está limitado para o que pode conseguir no caso dos suplementos, por exemplo. E os suplementos eles vão ser personalizados para o seu filho. Aí eu vou usar o quê? Dieta sem glúten e sem laticínios. A gente vai usar aqui um multivitamínico excelente, não aqueles ruins. Não aqueles da China, ok? A gente vai usar vitamina D, óleos ômega. E aí a gente vai ver, bem, esses aqui são suplementos que eu preciso para a linguagem. Aí eu digo, vamos precisar de B12 e também algo que chamam de dimetilglicina. E também precisamos de carnitina. Dependendo da sua dieta, também precisa tomar um pouco de ferro. Sim, eu vi no seu livro, você tem um ótimo protocolo. Certo, certo. Eu não gosto de chamar de protocolo, porque quando a gente fala protocolo, pode não dar certo para outra criança que precisa de outra coisa. Quer dizer, uma criança que está com o mesmo problema, mas aquilo não está funcionando para ela. Mas eu posso dizer para as famílias aí que é um bom lugar onde começar. Se você me diz, por exemplo, que o seu filho tem muitos comportamentos obsessivo-compulsivos e eu posso dar pílulas de 5-HTP para dar para elas coisas que ajudem com os comportamentos obsessivo-compulsivos. Ou ansiedade. A gente fica muito ansioso quando passamos de uma atividade favorita para uma que não é tão favorita. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. E na minha cabeça eu tenho muitos algoritmos diferentes que eu consigo seguir. Eu posso até imaginar como é que vai funcionar, mas vai funcionar. Pode até levar um pouco mais de tempo, mas vai funcionar. Sim. Dr. Jerry, você poderia, por favor, dizer aos pais a importância de encontrar os ingredientes corretos para o suplemento? Eu sei que você falou quanto a cuidar disso. Poderia dizer um pouquinho mais sobre isso? Então, não tem uma regulação sobre suplementos. Eles podem até botar, né, vitamina C, 100 miligramas por colher ou qualquer outra medida. E quando eles fazem esses testes de terceiros, e qualquer coisa que esses estudos digam que está lá, não está muito lá, sabe? Então, os suplementos que eu escolho a partir das minhas instalações, aqueles onde eu coloco o meu nome, eles foram testados por terceiros. Você tem o fabricante que está fabricando para mim, e aí você recebe também uma ficha de informações
dizendo que é 99,9999% puro. Tudo que vem do meu escritório tem um pedigree. Em outras palavras, tudo isso que eu estou usando aqui de multivitaminas é de um fabricante dos Estados Unidos, que é uma instalação aprovada pela FDA, Administração de Alimentos e Medicamentos. E aí estão os mais altos padrões. E não são coisas que a gente está terceirizando para a Coreia ou Japão. Eu não gosto de fazer isso, tá? As nossas crianças são tão alérgicas e não tem um efeito placebo aqui. Então, o que quer que você for fazer, é melhor tomar cuidado, é melhor estar limpo, é melhor ser algo puro. Então é muito importante, né, que você faça isso. Mas tá todo mundo aí dizendo, né, o nosso é o melhor, o nosso é mais puro, o nosso vai dar certo. São apenas palavras, só palavras. E graças a Deus é você mesmo que está pessoalmente formulando os suplementos e vitaminas e se assegurando da alta qualidade dos produtos para nossas crianças. São os mesmos produtos que eu dou para o meu filho. E para minha esposa também. Quer dizer, ela está tomando bastante. Bem, isso é algo que eu estou dando para o meu filho, para minha esposa, né? E olha, na minha prática da medicina, eu trato o seu filho como se fosse o meu filho. Maravilhoso. Como se fosse o meu menino e você fosse minha esposa. É aquela coisa, é melhor você consertá-lo. Aqui, apontando com o dedo, né? Então eu trato toda criança com o mesmo carinho, ou seja, com as mesmas coisas que eu estou dando para o meu próprio filho. Incrível, incrível. Nós precisamos de encontrar uma maneira de mandar para o Brasil, América do Sul e outros países. É, com certeza, isso aí seria ótimo. E a gente pode trabalhar com diferentes protocolos, né? Esse é o seu protocolo da fala, esse é o protocolo do déficit de atenção, esse é o protocolo da prisão de ventre crônica, ou então o protocolo sem glúten. Pode até estar disponível no Brasil, né, para alimentos sem glúten. Sabe, a minha esposa não consome glúten e a gente foi para a Itália e ela também achou alimentos sem glúten lá na Itália. Quer dizer, mesmo na Itália, né, você acha esses produtos. E lá você sabe, tem muito pão, muitas massas, mas em todos os restaurantes tem o menu sem glúten. Quer dizer, muitos de nós, hoje em dia, somos intolerantes ao glúten. Não nos sentimos muito bem quando comemos. Por exemplo, a minha nora, que vem de outro país, e eu diagnostiquei que ela era celíaca, com 30 anos. Aí eu disse, espera aí, deixa eu fazer uns exames em você, porque isso não está certo. Então, às vezes a gente não presta atenção, a gente não diagnostica, e aí as pessoas sofrem, né? Algumas últimas palavras sobre os suplementos para que possamos ir para o próximo tópico. Então, quando eu uso suplementos, exceto para as coisas que trabalham nos bastidores, como a vitamina D, o cálcio. E olha, eu tô falando de vitamina D porque ela é muito importante para todos nós. Para mim, para você, para os nossos filhos. Todos os outros suplementos que eu uso, além daqueles centrais para ter uma boa saúde, são projetados para fazer alguma coisa que é muito positiva, que até os pais vão dizer, uau! Se não estiver funcionando, então eu paro. Eu não faço uma lista enorme como outros médicos fazem. Eu vejo crianças chegando ao meu consultório com uma lista com 60 suplementos todos os dias. E aí eu pergunto, quais são os suplementos dessa lista que estão funcionando para o seu filho? Não sei. Então vamos parar tudo e começar do zero. Eu uso muito melatonina para aquelas crianças que não dormem bem à noite. Então a melatonina é muito importante. Eu uso muitos suplementos naturais para ajudar na movimentação intestinal ou para parar a diarreia. Probióticos são muito importantes, mas não é qualquer probiótico também. E eu estou constantemente pesquisando e descobrindo novos probióticos. Eu tenho até que trocar os nomes de vez em quando, né? Por exemplo, um probiótico que eu pensava que era espetacular há 5 anos, agora já tem um melhor no mercado. E eu vou substituí-lo, claro. E aí pergunta, o que aconteceu com o seu probiótico antigo? Eu encontrei um melhor. Nós pais sempre nos esquecemos da importância dos probióticos. No final das contas, tem muitas coisas que são seguras, que a gente pode fazer, que não são medicamentos farmacêuticos. São coisas que podem trazer cura e uma melhor qualidade de vida.